As pestes do mundo, endemias, aparece lá e cá para o dengoso antitérmico. Aumento de dengosos é surto daqui e dali adiante. O que antes matava, hoje não mata mais. Foi controlado, superado. Mas fique esperto, malandro, o novo também mata. Pandemia Covid-19. Precisou mudar de nome para não matar de vergonha. Continua sua onda pelo mundo, febre alta, perda do paladar, dificuldade para respirar. Se antes, sem sucesso, a receita era um tango, hoje é o batidão do funk e a cloroquina. Fico a ouvir o toque de recolher. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Pneumotórax não adianta. Use respirador. Os poetas modernistas fugiam de regras rígidas e temas opostos do parnasianismo, que valorizava muito a beleza, a verdade e a arte. Enquanto que os modernistas falavam do dia a dia, da cultura do povo, regionalismo como forma de renovação da linguagem e uso de versos livres e brancos, ou seja, sem amarras e sem rimas. Características como da poesia modernista de Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, o nosso Manuel Bandeira, pernambucano de nascença do Recife, nascido no dia 19 de abril de 1886. Fixou a raiz no Rio de Janeiro desde os 4 anos de idade e, pela simplicidade de seus escritos, foi visto pelos críticos como um poeta menor. Foi sim poeta, crítico literário e de arte, proseador, ensaísta, solitário, gentil e defensor de sua maneira de escrever. Participou indiretamente da abertura da Semana da Arte Moderna de 1922 com o poema Os Sapos, declamado por Ronald de Carvalho, também poeta, pois não concordava com a forma feroz com que os parnasianos eram atacados. Foi diagnosticado com a pneumonia desde os 18 anos e conviveu com a doença, produzindo suas obras sob o fio da morte. Eu vou ler um poema, é curtinho, que explica muito bem a situação que ele vivia em relação à doença, à sua vida, né? Chamada Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora. Não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente. Cai gota a gota do coração, e nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Teresópolis, 1912. Ele tentou a cura fazendo retiros em vários sanatórios e não parava de escrever na tentativa de que a doença não o levasse. Sofreu a perda da mãe, da irmã e do pai de 2 em 2 anos. O pai foi em 1920, que inclusive ajudou ele a publicar o seu primeiro livro, A Cinza das Horas, em 1917. Escreveu em seus versos as dores e as perdas, mas era um cara alegre e carismático. Transcreveu também a vida, a liberdade e o amor. Em 1930, ele publicou A Libertinagem, pela editora Nova Fronteira, em que são famosos poemas Pneumotórax, o qual fala sobre a sua doença. É admirável a simplicidade e o carisma dos poemas que fala de sua infância, como Pensão Domiciliar, Porquinho da Índia, Evocação do Recife, Vou-me embora para Pazárgada e muito mais. E tem a obra A Lira dos 50 Anos, que veio em 1940. Fez parte da sua primeira fase, denominada fase heróica, em 1922, do movimento modernista, a primeira geração, marcada pela destruição de valores, a negação dos formalismos na arte. Destaca-se também os escritores Oswald de Andrade e Mário de Andrade. O meu poema apresenta, conforme a solicitação do trabalho, as características do modernismo, que relata o momento que vivemos hoje, as voltas com a doença que não tem cura e nem vacina, a Covid-19. Fala também das doenças do mundo como um todo
Isso em uma subentendida que é o preconceito, que no caso o nome da doença anteriormente era chamada de coronavírus, que foi originada na China, e para não gerar a denominação de que a doença era chinesa, ou seja, uma questão de preconceito, foi decidido pela Organização Mundial de Saúde que a doença seria denominada Covid-19. Na época de Bandeira, a pneumonia, popularmente a tuberculose, e no meio da saúde ela é conhecida simplesmente como TB. No qual ele falecera com 82 anos, no dia 13 de outubro de 1968. A vacina veio 9 anos após a sua morte, em 1977. Falo da pandemia que vivemos hoje e dos cuidados que temos que tomar ao falar de temas que afetam o nosso dia a dia. O modo de falar do povo, conforme diz o poema, cuidado, malandro. É uma forma do povo falar. E o gosto popular pelo funk, também do povo. A inviabilidade da cura do mal que nos aflige, a não ser o paliativo da droga conhecida como cloroquina. E recordando o apelo do poeta Bandeira ao problema do pneumotórax e o seu tango. Na época, as características da poesia modernista da fase heróica tinham as características do nacionalismo crítico e ufanista, a valorização do cotidiano, resgates das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e acadicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, caráter anárquico e destruidor, e o uso de versos livres e brancos, no caso esse de Manuel Bandeira.